Vamos lá a mais um contexto bíblico. O estudo que eu escolhi para essa noite é sobre a mulher cananeia. Esse estudo se encontra em Mateus capítulos 15, versículo 21. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias, assim como estão abertas as minhas. Codex. Quero que os senhores abram as suas para acompanhar. Abriram? Então vamos lá. Mateus capítulo 15, verso 21. Jesus saiu dali. Gravem. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Versículo 21. Vocês precisam e devem se perguntar. O versículo diz que Jesus saiu dali. Saiu dali onde? Onde Jesus estava antes de ir às cidades de Tiro e Sidom, onde ele se encontra com a mulher cananeia. Onde ele estava? Vamos à resposta. O contexto histórico evidencia que Jesus havia acabado de ter um embate. Um embate com quem? Com os fariseus, e com os professores da lei, 2. Isso se encontra em Mateus capítulo 15, versículo 1. O contexto. Vou contextualizar para chegarmos até a mulher cananeia. É depois desse embate que o mestre resolve se retirar para as cidades de Tiro e de Sidom. Para quê? Para dar uma aula de grande evolução para os discípulos, alunos, Talmidim. Isso está em Mateus 15, 21 e Marcos 7, 24. Vocês vão entender com o contexto, é claro, que Jesus não foi a Tiro e Sidom à toa. Prosseguindo. Então Jesus tem um embate com os fariseus e os professores da lei, conforme estamos vendo no contexto, no versículo 1 do capítulo 15 de Mateus. Entenda que, ao se retirar, o mestre não está fugindo. Ele está se retirando para mostrar aos discípulos onde ele irá encontrar uma fé verdadeira e uma verdadeira adoração. Adiante veremos isso com mais clareza. Agora, precisamos identificar quem eram os envolvidos nesse embate. Ou seja, quem eram os fariseus, segundo o dicionário bíblico. E quem eram os fariseus? Vamos ver o que o dicionário bíblico diz dos fariseus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Deus, a lei de Moisés, as tradições e os costumes dos seus antepassados. Acreditavam, número 1, na ressurreição e na existência dos seres celestiais. Anote. Os fariseus não se davam com os saduceus. Os saduceus não estão no contexto. O contexto está fariseus e professores da lei. Mas como os fariseus não se davam com os saduceus, cabe aqui a gente abrir um pequeno parêntese para explicarmos quem eram os saduceus. Por que os fariseus não se davam com os saduceus? Porque os saduceus eram membros de um pequeno, mas poderoso grupo religioso dos judeus também. Faziam parte deste grupo os sacerdotes,
e pessoas ricas de influência em Jerusalém. Os saduceus, baseavam seus ensinamentos principalmente nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Negavam, número 1, a ressurreição, o juízo final e a existência de anjos e espíritos. Note que eles pensavam contrariamente aos fariseus. Os fariseus acreditavam em ressurreição e em seres celestiais. Já os saduceus não acreditavam em ressurreições nem em seres celestiais, muito menos no juízo. Note, já nos dias de Jesus existia uma divisão. Nos dias de Jesus já havia essa divisão entre fariseus e saduceus. Existia um grupo, o primeiro, os fariseus, que acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais, como vimos. Já o outro grupo, o segundo, os saduceus, que não acreditavam na existência de seres celestiais, muito menos em ressurreição. Precisamos também identificar quem eram os professores da lei. Os professores da lei eram simplesmente aqueles que ensinavam a lei. O nome já diz, professores da lei. Bom, já identificamos os envolvidos no embate. Fariseus, professores da lei. Agora, precisamos identificar o motivo. O que levou Jesus a ter esse embate com fariseus e professores da lei? O motivo desse embate foi porque os fariseus e os professores da lei foram questionar Jesus do porquê os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Para eles, os discípulos de Jesus não estavam obedecendo à tradição. Não era nem os mandamentos, era a tradição dos homens. Essa tradição que eles mandavam o povo fazer. Ou seja, eles foram questionar Jesus. Por que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos? Contrariando o que eles ensinavam o povo. Jesus vai questioná-los, dizendo, abre aspas, e por que vocês, imagine Jesus apontando para eles, e por que vocês desobedecem ao mandamento, não à tradição, ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos, as vossas tradições? Agora, de que mandamento Jesus está se referindo? Respondo-vos, o mandamento de respeito ao pai e à mãe. Sabe o que eles faziam nesses dias? Ensinavam que, se os filhos ajudassem os pais financeiramente, estariam desobrigados de respeitarem os mesmos. Ou seja, eles anulavam a lei porque a tradição religiosa era maior. Olha a loucura. Estão questionando Jesus por que os discípulos comem sem lavar as mãos, tradição de homens criadas por eles. Aí Jesus vai questioná-los do porquê eles desobedecem ao mandamento de honrar o pai e a mãe, dizendo que se os filhos ajudassem os pais financeiramente, eles estariam desobrigados de respeitar os mesmos. Olha a loucura desses camaradas. Vai ver a loucura. Meu pai do céu, muito legal para estudar assim. Então o mestre vai mais a fundo, citando agora a lei que eles estudavam e diziam seguir. O mestre diz, hipócritas, o que vocês não sabem é que a própria lei de vocês diz, no profeta Isaías, está aí, na lei de vocês, essa lei que vocês desobedecem. O que vocês não sabem, eles só me honram com a boca, mas com o coração só me desonram. Está escrito na vossa lei, em Isaías, no profeta. Eles só me honram com a boca, mas com o coração só me desonram.
Vocês já vão saber o que é o coração do contexto. Jesus vai te trazer a revelação. Segura. Se fossem nossos dias, o versículo que acabamos de ler ficaria assim: vocês fazem cultos, missas, liturgias para mim, mas em vão me louvam, em vão me adoram, e suas pregações não passam de dogmas ensinados por homens. Eita fé! Está pegando. Então Jesus, o Mestre, o Salvador, se vira para a multidão. Agora Jesus vai se virar para a multidão que está acompanhando o embate. Vai se virar e vai dizer: o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, a daate, o altar do corpo, mas o que sai dela. Não é o que entra, é o que sai. Então os discípulos, os talmidins, os alunos se aproximam e dizem baixinho no ouvido do mestre: Mestre, o senhor sabe que os fariseus, os professores da lei, ficaram aborrecidos, né? Se fosse em nossos dias, o versículo ficaria assim: Mestre, o senhor sabe que os discípulos ficaram ofendidos, ficaram magoados. Jesus agora responde aos alunos dizendo: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Não se preocupem com eles. São guias cegos. São guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Se fosse em nossos dias, o versículo ficaria assim: toda planta que o grande arquiteto não plantou será arrancada pela raiz. Não se importem com eles, pois são pastores cegos. E se um pastor cego conduz pessoas, todos que forem guiados por esse pastor cego cairão no buraco junto com ele. Pedro, não entendendo a metáfora, a comparação de Jesus, pergunta: Mestre, explique-nos essa metáfora. O mestre responde a Pedro: vocês são como os outros, não entendem nada. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz alguém ficar impuro. Se fosse em nossos dias, o versículo ficaria assim: porque não conseguem entender algo tão óbvio. O que vocês comem não vai para o estômago e depois é expelido nas fezes, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E essas palavras é que vão determinar a existência ou inexistência das almas. Forte, né, mulher? Profundo. Quem está entendendo o contexto? Ainda nem chegamos, hein, mulher? Nem chegamos na mulher cananeia. Agora preste bastante atenção, porque o mestre vai revelar, vai trazer uma grande revelação sobre o que realmente é o coração do contexto e onde ele realmente está. Jesus continua: é do coração que vêm os maus pensamentos, os desejos, a intenção, que levam ao crime, ao adultério e às coisas imorais. São os maus pensamentos que levam também a pessoa a mentir, a caluniar. São essas coisas que fazem alguém ficar impuro. Agora, comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Parafraseando o que Jesus quis dizer, vamos à revelação de Jesus. Vamos ver que verdadeiramente é o coração e onde ele se encontra. Jesus diz: da mente saem os maus pensamentos, os desejos, as intenções, as motivações. Tudo começa lá. Lá onde? Na mente. Para depois materializar-se. Como? Pela boca, pelas mãos ou pelos pés. Quem lembra do grande ensino de Mateus 5, do 22 ao 27? Intenção de matar ou desejo de cobiçar a mulher que não é sua. Agora, dizer que alguém do bem não é santo, é do diabo, é herege ou qualquer outro julgamento maligno, como calúnia, maledicência, é o que torna o homem impuro, e não o fato de comer sem lavar as mãos. Jesus estava revelando a eles
há 2000 anos atrás e a nós hoje, 2000 anos depois, o que a lei, a Bíblia, sempre quis dizer em sua essência, mas parece que até hoje não aprendemos. Entenderam o contexto? Vamos recapitular rapidamente. Número 1, o embate com fariseus e professores da lei. Número 2, o embate é porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Número 3, Jesus os repreende porque não guardavam o mandamento dos pais. Número 4, Jesus os chama de hipócritas. E logo em seguida cita Isaías para eles. Número 5, Jesus diz à multidão que o que torna um homem puro é o que sai da boca. Os alunos dizem ao mestre. Número 6, que os religiosos ficaram aborrecidos. 7, o mestre diz aos alunos para não se preocuparem com os guias cegos. 8, Pedro, não entendendo a metáfora, pede explicação. Número 9, Jesus diz a Pedro, o que sai do coração é que torna o homem impuro. E número 10, Jesus nos revela que o coração é a nossa mente, de onde nascem os pensamentos, os desejos, as intenções, as motivações, para depois materializar-se.